Fala, Esquadrão de Elite! Professor Canário na área. Nós já ligamos o disjuntor e vimos o rio de energia correr na aula passada. A corrente elétrica estava fluindo livremente, mas se a eletricidade só ficasse rodando no fio, ela não serviria para nada. Para a gente roubar a energia da corrente, nós precisamos colocar uma armadilha, um obstáculo no meio do caminho. Quando o elétron tromba de frente com essa barreira, a pancada gera fogo, luz e movimento. Hoje, nós vamos dominar a resistência elétrica e hackear a equação mais famosa da eletrodinâmica. A primeira lei de Ohm pega a visão tática da nossa lousa. Aquele rio de elétrons correndo no fio está indo rápido demais. Nós precisamos frear essa tropa. É aí que entra o resistor. Nos mapas e provas do Enem, ele é sempre desenhado como essa linha em zigue-zague. Por quê? Porque ele é literalmente uma rua cheia de buracos e pedras. O material do resistor é feito de átomos que atrapalham os elétrons. E aqui já tem uma lógica letal. A resistência, R, e a corrente, I, são inimigas mortais. Se o obstáculo for gigantesco, a resistência é altíssima. Conclusão óbvia: muito poucos elétrons conseguem passar. Se a resistência sobe, a corrente despenca. Nós medimos o tamanho desse obstáculo em ohms, o símbolo da letra ômega. Mas e o que acontece quando bilhões de elétrons trombam nesses obstáculos ao mesmo tempo? Imagina esfregar a sua mão com muita força numa parede. Vai gerar calor. Esse atrito absurdo dentro do fio se chama efeito Joule. A energia elétrica da corrente sofre uma pancada tão violenta que é transformada quase inteiramente em energia térmica, em fogo. A peça esquenta tanto que pode até brilhar e emitir luz, como os filamentos antigos das lâmpadas amarelas. Esse é um dos tópicos mais cobrados do Enem. Como o chuveiro da sua casa esquenta a água gelada da caixa d'água? Ele é só uma mola de metal vagabundo, um resistor, recebendo o tranco de uma corrente de 220 volts. O efeito Joule esquenta a mola esquenta a água, e você toma banho quente. Puxi. E como a gente mistura todas essas grandezas em uma conta só? O físico George Ohm descobriu a lei absoluta dos circuitos. Ele percebeu que a voltagem U é diretamente proporcional à corrente e à resistência. E nasceu a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O macete clássico dos cursinhos é lembrar do você risado. Se a banca te der a voltagem da tomada, U e o tamanho da resistência, Reis, você passa o R dividindo e descobre de cara qual é a corrente que está circulando no fio. Essa fórmula é o seu fuzil de assalto. Você não entra na prova de ciências da natureza sem o você ri engatilhado. Mas calma, tem pegadinha gráfica à vista. A fórmula UAI é uma equação de primeiro grau. Então, na matemática perfeita, se um resistor tiver um obstáculo fixo, de material rígido, o gráfico da tensão U pela corrente I vai formar uma linha reta perfeita e inclinada, saindo do zero. Se o gráfico for reto, nós chamamos ele de resistor órmico. Mas na vida real, com o efeito Joule rasgando, a peça de metal derrete, esquenta absurdamente e a resistência dela muda ao longo do tempo. Quando o material muda a resistência, o gráfico perde a reta e vira uma curva torta. Aí nós chamamos ele de resistor não órmico. O Enem te dá a imagem dos dois e pergunta: quem obedece o alemão George Ohm? Missão resistência concluída. Você dominou o efeito Joule, já pode consertar o chuveiro da sua casa e decorou a fórmula mestra do você ri, o Rime, para hackear qualquer circuito no papel. Se essa aula derreteu a sua ignorância num calor construtivo, esmaga esse botão de like.
Inscreva-se no canal do Professor Canário para descobrirmos na próxima aula por que a grossura do fio importa tanto e o desafio tático para quem tem visão letal. O que acontece se a gente tirar o resistor do circuito e ligar o fio positivo da bateria diretamente no polo negativo dela, usando um cabo de resistência zero? Como a física chama esse fenômeno explosivo? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto!